Querido Pai, entrar na Tua presença é motivo de alegria e de gratidão, porque o Senhor é bom e cada oportunidade que usamos é um investimento. Isso é um investimento. A carne, a gente sabe que é uma gastadora, mas o espírito é um investidor. Nós estamos investindo. Ó Deus Todo-Poderoso. E isso não é uma aposta, não somos apostadores, somos investidores. Nós não estamos aqui com alguma... Não há nenhuma sombra de dúvida. Não é um jogo de azar, mas é algo que, se nós ouvirmos, e como diz a sua palavra, se quiserdes e ouvirdes, é certo, você vai desfrutar do melhor. As coisas vão acontecer. Então, meu Senhor amado, é uma vitória para cada pessoa. Cada dia que ela vence as situações várias que querem afastá-la do Senhor. Quando ela enfrenta os desafios e é mais forte que os obstáculos, e para e te busca, e reverencia o seu nome, se prostra diante do Senhor, ela ganha. Ela é bem-sucedida, toda pessoa, todo ser humano. O Senhor não é um Deus que faz acepção de pessoas. Abençoa uns e outros não. Não. Todas as pessoas que reverenciam o seu nome, que se prostram diante do Senhor, que investem, porque esse é o caminho, é investir. Estar aqui, numa segunda-feira, e chove, uma cidade com trânsito caótico e tantos problemas, e vencer tudo isso é investir. É por isso que algumas pessoas, elas têm resultados bem diferentes, porque elas investem. Tudo isso é investimento. O jejum de ontem é um investimento. Quem esteve aqui orando nesse dia, investiu. Quem está aqui está investindo. São investimentos. E que rende muitíssimo para todo aquele que tem se esforçado e dado o melhor de si no Senhor. Obrigada por todas as boas oportunidades, obrigada pela oportunidade de estar aqui, obrigada pela salvação, pelo nome escrito do livro da vida. Eu te amo. Não há nada melhor na vida do que andar com o Senhor. O Senhor é a melhor coisa que aconteceu a todos nós. Ainda que uma pessoa ainda não tenha esse entendimento, o Senhor é a melhor coisa da vida de cada um de nós. O Senhor é um Deus bom e a sua bondade dura para sempre. E é bom saber que o Senhor é bom. O Senhor não é bom de vez em quando, o Senhor é sempre bom. O Senhor não é justo de vez em quando, o Senhor é sempre justo. O Senhor é estável. Ao contrário de muitas pessoas que são instáveis, o Senhor é estável. E quem passa a ouvir a sua voz e a seguir as suas direções, também ganha estabilidade. Ó Deus, perdoa as nossas falhas e erros. Tudo que nós falamos, pensamos, fizemos, que entristeceu o Teu Espírito Santo, nos perdoa. Nós somos falhos. Às vezes por palavras, pensamentos, ações, não somos tão santos. Há dias, há semanas que podemos não ser tão santos. Mas que o Senhor nos guarde das nossas fraquezas, que o Senhor também nos ajude a trabalhar cada uma delas, e que o Senhor nos perdoe, e que o Senhor nos ajude, eu peço, nos ajuda a caminhar continuamente, praticantes contínuos da santificação. Que o temor do Senhor esteja sobre nós. Eu peço que o temor do Senhor esteja sobre o Ministério Mudança de Vida, e que possamos caminhar em temor todos os dias da nossa vida. Pai, nos perdoa, nos cubra com Teu sangue, abençoa a nossa vida, abençoa essa reunião, assuma o controle dela, manifesta o Teu poder aqui. Eu quero repreender setas diabólicas, setas malignas para roubar mentes e corações, distrair, para roubar a reunião. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo a inveja, o olho gordo, a maldade, as pragas, as atuações malignas, as setas malignas. Eu repreendo agora em nome de Jesus.
O teu sangue tem poder sobre nós, o teu sangue tem poder sobre o Ministério Mudança de Vida, os nossos templos, os nossos líderes em todo lugar. O nosso povo, o teu sangue tem poder sobre mentes e corações, sobre a nossa reunião, sobre o nosso templo, sobre o nosso trabalho. Eu entrego tudo nas tuas mãos e tomo posse de uma palavra abençoada, que vai abrir o entendimento de cada um e que nenhum saia da mesma maneira que entrou. Que haja crescimento, progresso, para a glória do teu nome e vitória de todos nós. Obrigada, Deus. Obrigada, amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? Claro que é. Diga, eu bebo do Espírito. Da palavra profética para 2016. Grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Amém? Sentem-se, por favor. Em Jó 3, 25, 26, tem uma das mensagens que mais despertam as pessoas para algo muito importante. Eu creio que o que diz aqui em 25, 26, o que eu temia veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu, um grande despertamento. Nos dá visão. Abre a nossa visão. Espera aí. Um homem tão especial como Jó disse isso. O que eu temia me aconteceu. O que eu receava veio sobre mim. O que eu receava me aconteceu. Não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Na mensagem diz assim: o pior dos meus medos se tornou realidade. O que eu mais temia aconteceu. Meu repouso está abalado, a minha paz destruída. Não há descanso para mim jamais. O espírito da morte invadiu a minha vida. Jó revelou uma das coisas que acontecia com ele. Algo que estava lá, enraizado, e que talvez ele não parou para tratar. Deus não nos chamou para viver com medo. Nenhum de nós somos chamados para viver dessa maneira. É uma forma miserável de viver. Algumas pessoas têm medo de tudo. Especialmente o medo do homem. Foi feita uma pesquisa. Qual o medo das pessoas? Sabe o que ganhou? O medo do homem. A maior parte das pessoas tem medo do homem. Medo de serem criticadas, de serem julgadas, de não serem aceitas, de serem rejeitadas, de não serem amadas, de não serem aceitas no grupo. Medo. Medo de olhar para alguém e falar algo, porque pode ser que ele não goste. Ia ler no final, mas... Em Isaías 8:13 diz assim, vamos comigo: o Senhor dos Exércitos é que vocês devem considerar santo. A Ele é que vocês devem temer. Dele é que vocês devem ter pavor. Vocês devem considerar santo o Senhor, e vocês devem ter temor dele. Mas é impressionante como algumas pessoas não têm temor de Deus, mas têm temor do homem. Não tem temor de Deus, mas tem temor do homem. Elas são capazes de contrariar a Deus, mas não são capazes de contrariar o homem. São capazes de dizer não para Deus, mas não são capazes de dizer não para o homem. Quando eu falo homem, mulher, pessoas. Elas são capazes de enfrentar a Deus em algo que Deus disse não. Mas não são capazes de enfrentar alguém e dizer: olha, eu não vou me submeter a isso,
Eu não vou fazer o que você quer, eu não tenho que engolir isso, não tem que ser assim. Tem um grande número de pessoas paradas em algum lugar por causa do medo. O medo fez com que Israel perdesse 40 anos. Deixa eu ler isso aqui para você que eu falei ontem. Deuteronômio 2, 14 a 15. Passaram-se 38 anos. Lembra que quem estava aqui ontem? Amém. Passaram-se 38 anos entre a época em que partimos de Cades Barneia e a nossa travessia do vale de Zered, período no qual pereceu, diga pereceu, do acampamento todo, aquela geração de homens de guerra, conforme o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor caiu sobre eles e, por fim, os eliminou completamente do acampamento. O tempo para chegar na terra prometida, 11 dias. Já levaram 2 anos para chegar lá. Quando chegaram lá, 12 homens, um de cada tribo, foi espiar a terra, trouxeram frutos, e chegaram e disseram, realmente a terra é tudo aquilo que foi dito, ela é boa, está aqui os frutos, é tudo muito bom. Mas as cidades são muito altas, muros gigantescos, e vimos lá inimigos poderosos, muito fortes, e vimos Enaquins, e nós vimos esses gigantes, e nós não podemos enfrentar. Caleb disse, calem a boca, vamos subir e tomar posse da terra, vamos desapossar aquele povo e vamos tomar posse, porque Deus é conosco. E eles disseram, não, porque nós somos como gafanhotos diante deles, e nós não podemos enfrentar, e fizeram o pior que eles poderiam fazer. Espalharam um relatório negativo e contaminaram toda a comunidade, todo o povo. E aí, começou aquela choradeira, todo mundo chorando, e eles começaram a sofrer por antecipação e falaram um monte de asneiras. Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados por despojos de guerra, e nós vamos morrer. Se era para morrermos nesse deserto, por que Deus nos trouxe? Por que não nos deixou no Egito? E começaram a falar contra Deus, contra Moisés, e disseram o absurdo, vamos levantar um líder para nos levar de volta para o Egito, de volta para a escravidão. Isso é gente sem visão. Gente que se deixa levar pela circunstância, pelo momento que está vivendo, por aquilo que ele viu. Gente sem visão. Gente que está diante da sua vitória e por medo, por covardia, alguns por preguiça, arrumam 1000 desculpas para não enfrentar, para não fazer o que Deus espera que façam. Alguns não querem enfrentar os desafios, são covardes, são medrosos, agem de forma tímida, acanhada, agem de forma inerte, passiva, reclamam, põem defeito naquilo que é bom simplesmente porque não querem fazer. Por que eles lançaram aquele relatório negativo no meio do povo? Porque eles não queriam, eles queriam apoio. Quanto mais gente com a mesma cabeça derrotada, melhor. É impressionante como uma pessoa pode ter argumentos para sustentar coisa estúpida, se ela quiser. É impressionante como é fácil contaminar mais as pessoas, levá-las para um pensamento estúpido do que para um pensamento sábio. 2 eram sábios. Falaram da terra completamente diferente dos outros 10. Pois o
povo, ao invés de ficar com o que Josué e Caleb estavam falando, pois facilmente abraçaram a ideia daqueles 10 covardes. Porque é do ser humano. Infelizmente, essa reação em grupo. Sabe, uma pessoa, alguns estão fazendo uma coisa, sai todo mundo fazendo. Nós precisamos ficar muito atentos, porque você pode se pegar fazendo uma coisa, porque você viu alguém fazendo, e você acha que porque ele está fazendo, está certo. A maioria seguiu os 10, por quê? Porque acharam que estavam fazendo certo, estavam falando a verdade, nem sequer pensaram no assunto, nem sequer analisaram. Isso me dói quando eu vejo um grande número de pessoas seguindo para o mesmo, eu posso dizer, caminhando a passos largos para o abismo, porque você está indo? Porque me disseram, porque eu ouvi, porque eu vi, porque nem ele sabe por quê. Nem ele sabe por quê. Simplesmente porque ele viu algumas pessoas, aqueles 10 homens falaram mal. Bom, então, é ruim mesmo. Ninguém pensou que se Deus, o que Deus havia feito no Egito contra os egípcios, o que Deus havia realizado em favor deles, e depois abriu o Mar Vermelho, e depois cuidou deles, e etc. Para agora, eles estarem diante da terra, e Deus disse, entrem e tomem posse. Não vamos fazer isso. Não podemos. Tudo podemos, tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Quantas vezes as coisas estão diante da pessoa, é a hora dela, o portal está aberto, a unção foi derramada, ela tem graça para fazer aquilo, e ela diz, não, eu não posso fazer isso, eu não consigo, acho que não é o meu tempo, acho que não estou preparado. Eles negaram no momento, que era um momento, era o tempo de entrar e tomar posse. Deus disse, pois vocês não vão entrar mais, vocês não entram mais na terra. Estão vendo essas crianças aí, que não sabem distinguir a mão direita da esquerda? Essas entram, vocês não. Não, Senhor, então agora nós vamos, e nós vamos. Moisés, diga para eles, eu não sou com eles. Eles vão quebrar a cara. Não, mas nós vamos do mesmo jeito. Foram e quebraram a cara. E depois disso, ficaram lá perambulando 38 anos da vida, sem eira nem beira, até Deus matar um por um. A quantidade de pessoas que eu tenho visto perambular pela vida. Porque quando estavam diante de um desafio, simplesmente se negaram a enfrentar. Quando estavam diante de uma situação que elas tinham que ter resistido, com sabedoria, com visão, abandonado o orgulho, a arrogância, e aguentado firme lá, elas decidiram fazer o contrário. O portal se fechou, a oportunidade se foi, e estão elas aí, infelizes, acabadas, perambulando por um deserto qualquer. Por que tem um monte de gente infeliz? Por que essa turma toda aqui passou o resto desses 38 anos tão infelizes? Porque quando eles tiveram a oportunidade de viver o propósito, eles saíram do propósito. Eles não quiseram entrar, eles não quiseram enfrentar. Eles arrumaram 1001 desculpa para não fazer o que Deus estava garantindo que eles podiam fazer e que ia dar tudo certo. Porque se Deus está dizendo para mim, vai, eu tenho que confiar, aquilo que Deus nos manda fazer, Ele financia. Ele vai me dar graça para fazer. Eu tenho graça, eu tenho unção para fazer isso.
Mas eu abro mão. Sabe por que tem tanta gente frustrada? Muitos cristãos frustrados, derrotados, infelizes num canto qualquer, nunca se realizam, nunca chegam a lugar nenhum, está sempre se arrastando. Você pode buscar a história de vida dessas pessoas, a maioria delas tiveram um momento na vida, assim, aquele momento decisivo, e elas não quiseram fazer, não quiseram enfrentar, não quiseram se humilhar, porque talvez aquela situação exigia isso, que você se humilhasse, que você largasse aquele orgulho, que você aceitasse algo que na sua carne não queria. Não sei, tem tantas coisas que impedem uma pessoa, normalmente sentimentos, que colocam as pessoas num lugar de frustração. Elas não fazem. Elas deixam passar. E eu vou dizer uma coisa para você, é impossível uma pessoa ser feliz fora do propósito da vida dela. É impossível. Você vai ver sempre essa pessoa com vazio. Ela sempre vai dizer, eu não sei, tem um vazio. E normalmente é porque ela não permaneceu onde ela deveria, ela não encarou o que ela devia encarar, ela não foi para cima daquilo que ela devia, quando Deus estava colocando, quando Deus colocou diante dela. Um grande número. Bem frustrada. A inércia, a passividade, a covardia, impede algumas pessoas de darem os passos certos na hora que Deus está mandando elas darem, aí elas se prendem a um monte de coisas. Todos nós temos várias situações que podemos ficar presos. Preso a uma família, preso a uma situação, a um sentimento, preso a algo que você tem medo. Mas espera aí, deixa eu dizer, o que é ser cristão? É viver o cristianismo. É ter Cristo dentro de você. Espera aí. Você se torna um cristiano. Tendo Cristo dentro de você. Então, espera aí, se eu recebo a palavra, e eu não sou capaz de confiar nessa palavra, e achar que o que está escrito na palavra, eu não tenho capacidade de vivê-la, então eu não confio em Deus. Que fé é essa? Mas Cristo está dentro de mim. Isso é ser cristão, Cristo passa a viver na minha vida. Eu passo a viver como Cristo me ensina, como a palavra me ensina. Agora, eu não tenho fé para isso. Não, eu não posso romper com isso, porque... por quê? Eu não posso fazer isso, porque isso e aquilo. Mas a palavra está dizendo, mas... então você não crê na palavra? Não, eu creio, mas já deu mais, não crê? Não, você não crê. Você não crê. Alguns estão lá esperando as coisas ficarem fáceis, confortáveis, agradáveis, sem desafios, sem dor, sem perda. Se eu tiver que perder. Mas às vezes você tem que perder para ganhar. A Bíblia diz, eu não vou entrar muito nisso, porque senão eu não sigo. Mas eu tenho um culto inteiro só falando disso. Eu creio que eu já falei de quase tudo. Quando você quiser os temas e quiser... Bom, tem um culto que falou de determinado assunto, procure o nosso pessoal, que eles têm uma lista e vão te dar. Olha, ouça isso aqui vai te esclarecer. Eu te dou referências, eu dou um estudo completo. Acontece
acontece que algumas pessoas vêm para a reunião e estão aqui, e elas escutam, mas elas não ouvem, e elas nem sequer o capricho de ir para casa e ouvir novamente por elas, pela vida delas, não é pela vida de ninguém. É pela vida delas. Algumas pessoas não são capazes de fazer pelo bem-estar delas. Elas não fazem. Depois as coisas não andam e elas ficam lá. Mas por que não anda? A falha nunca vai estar em Deus. E nós podemos morrer de orar para uma pessoa. Se ela não se posicionar, não há o que fazer. Não há. Eu me lembro de uma pessoa que nós estávamos acompanhando alguns anos atrás, com uma determinada enfermidade. E, à medida que essa pessoa foi se fechando para Deus, nós lutamos até o último momento. Mas eu me lembro muito bem no dia em que o Espírito Santo falou no meu coração. E eu disse para o meu pessoal, tal pessoa vai morrer. Mas, sim. Porque ninguém pode lutar mais do que a própria pessoa. Ninguém pode estar mais interessado na sua vitória do que você mesmo. Ninguém pode ser determinado por você. Ninguém pode aguentar pressão por você. E vamos parar com essa história de que o meu caso é especial e a minha luta é maior. Todos têm que perseverar, todos têm que lutar, não é só você, todos nós, todos os homens da Bíblia e as mulheres, todos nós temos que perseverar, temos que resistir, temos que confiar. Todos nós. Não é um ou outro. Todos. Israel está aqui, li para você. Os que chegaram depois, seria bom pegar o início dessa reunião, seria muito bom. Eles perderam a chance. Ficaram lá perambulando, sem propósito. Porque quando eles estavam diante daquilo que era o propósito da vida deles, tomar posse, entrar, eles não quiseram. Depois disso, Deus disse não. Foi demais, agora chega. E quando aquilo se fecha, você se perde, você sai do lugar que você deveria estar, você não faz o que Deus te mandou fazer naquele momento, talvez você não consiga mais recuperar. E quando você não está no propósito que Deus tem para a sua vida, você nunca vai se realizar. E é por isso que tem um grande número de pessoas sem realização nenhuma. Nenhuma. A Bíblia diz em 2 Timóteo 1,7, pois Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Na Amplificada, atualizada, diz, porque Deus não nos deu um espírito de timidez, covardia ou medo, mas Ele nos deu um espírito de poder, de amor, de bom senso e disciplina pessoal. Bom, eu poderia lembrar você que poder, Deus nos deu poder para enfrentar o diabo e tudo que ele faz. Amor, para usar com as pessoas e não vivermos ofendidos com raiva e etc. E de equilíbrio, que é domínio próprio, disciplina. Quando a pessoa diz, eu não tenho disciplina, sim, você tem, só não está usando. Só não está usando. Você tem. Porque esse domínio, esse equilíbrio, esse domínio próprio, essa disciplina pessoal, é para conseguir tudo isso. E Deus nos deu. Você não pode dizer que você não tem, você tem. E se você quiser saber mais do assunto, também procure nossa equipe, que tem um culto inteiro sobre isso. Habilidades que resultarão em uma mente calma, equilibrada e autocontrolada. Muito bem, Deus nos deu. Eu comecei dizendo
o que Jó disse, o que eu temia. Quando você alimenta o medo, como Jó lá dentro tinha esse espírito e nunca parou para tratar, o espírito do medo. Ele disse, o que eu temia veio sobre mim. Israel ficou perambulando no deserto por 38 anos e não entrou, porque cederam a essa covardia demoníaca. O medo é um espírito que o diabo usa para controlar a sua vida e manter você em algum lugar, infeliz e frustrado. Tem um grande número de pessoas paradas em algum lugar por causa do medo. Não estão fazendo o que Deus mandou elas fazerem por causa do medo. Elas têm medo. E como? Vou voltar lá. Eu vi essa pesquisa em que buscaram saber o maior medo, os medos das pessoas. Aliás, tem uma lista de medos. São tantas fobias. Fobia disso, fobia daquilo, medo disso, medo daquilo. É uma lista interminável. Mas a número 1, o medo número 1 das pessoas é o medo do homem. As pessoas têm medo de enfrentar outra pessoa. Têm medo de ser criticadas. Elas têm medo de serem criticadas. Elas não suportam a ideia de serem julgadas, criticadas. Mas deixa eu dizer, nessa mesma pesquisa, esses entendidos estudiosos, é interessante as pessoas passarem a vida pesquisando algumas coisas, garantem que você pode fazer de tudo. Ainda assim, pelo menos 10% das pessoas não vão gostar de você. Por mais perfeito que você seja. Algumas pessoas simplesmente vão olhar, não vou com a cara dele, não vou com a cara dela, eu não gosto, e não gosto dele, e não gosto dela. Simplesmente alguém olha e diz assim, eu não gosto. Eu, por exemplo, não entendo como uma pessoa não gosta de mim, eu sou tão legal. Eu não entendo. Não entendo mesmo, eu sou muito legal. Entendeu? Muito bacana. Não entendo. Mas acreditem, tem gente que não gosta de mim. Eu sei, é difícil de acreditar naturalmente, eu sei disso. Mas tem quem não gosta. Porque não importa o que você faça. Pelo menos 10% das pessoas não vão gostar de você. Você pode fazer qualquer coisa, tudo. Às vezes você fez tudo, mas elas não gostam. Ponto. E aí? Aí você vai ficar num canto frustrado, porque tantas pessoas fazem tão bem a você, mas aquela pessoa não gosta de você, não foi com a sua cara. O medo do homem, o medo de ser criticado, de ser julgado, de não ser aceito, de não ser amado, de ser rejeitado. Algumas pessoas, elas deixam de agir por causa disso. Eu não sei quantas passagens na Bíblia que eu poderia levantar para você e mostrar pessoas. Saul foi derrotado e um dos problemas mais graves de Saul, ele tinha uma necessidade de agradar as pessoas, de impressionar as pessoas e não agradava a Deus. Não. Nós vimos os fariseus, nós vimos judeus que creram em Jesus, eles sabiam que era verdade o que ele estava falando, mas a Bíblia fala, está escrito assim, eles não assumiram a fé deles, porque eles não queriam desagradar outras pessoas. Até Pedro caiu nesse erro. Paulo ficou muito bravo com ele. Em Gálatas, Paulo fala, eu enfrentei o Pedro e chamei a atenção dele, porque ele estava lidando numa boa com gentios, até os judeus chegarem. Quando os judeus chegaram, ele partiu para o lado dos judeus e ignorou os gentios, porque ele não queria chatear aquele grupo, então ele se afastou do outro. Deus teve que mostrar para o Pedro, para ele ir até Cornélio e orar por ele, teve que dar uma visão para ele e dizer, Pedro,
não trate imundo aquilo que o Senhor purificou. Porque ele só pregava para os judeus e ele não aceitava de jeito nenhum, não entrava na cabeça dele e pregar para gentio. Porque quando não é judeu, se você não é judeu, você é gentio, mistura de raças. Então ele tinha um problema com isso, em ser visto com outras pessoas que os judeus criticavam e diziam, não, esses não são de Deus. Esses aí não são de Deus. Quando ele fez isso, Paulo ficou bravo com ele e falou, que isso? Você é um judeu, mas não vive como um, você vive como um cristão e você quer obrigar essas pessoas a viverem como judeus? Você está errado. E ele diz, eu enfrentei Pedro e chamei a atenção dele por isso. Porque Paulo sempre foi um homem muito firme, convicto, e uma pessoa que não se importava com a opinião alheia. Ele fazia o que Deus mandava ele fazer e pronto. Se alguém não gostava, isso é problema daquela pessoa. Ele sabia, estou no caminho certo, é essa a vontade de Deus, fim. Tudo bem que Pedro também disse, importa, não estou falando mal do Pedro, estou contando apenas uma situação. Pedro tem coisas maravilhosas para falar dele. Ele mesmo disse, mais importa agradar a Deus do que aos homens. Mas, às vezes, até uma pessoa tão ungida pode cair numa besteira dessa. Está entendendo o que estou falando? Até uma pessoa muito ungida pode cair. Todos nós podemos nos encontrar numa situação que você fala, eu não quero chatear essa pessoa. Quem já não enfrentou isso na vida? É difícil. Eu gosto dela, eu não quero chateá-la. Eu não quero isso. Mas aí lá dentro você percebe que é hora de romper. É hora de romper. Eu vivo isso, às vezes eu vejo situações, enfim, que chega um momento que não é hora de romper. Enfim, você entende que é necessário algumas coisas. Você não quer, a sua carne não quer, mas você entende pelo Espírito que é preciso. Então, a verdade é que algumas pessoas estão deixando de fazer o que Deus espera delas, e até mesmo viver a glória de Deus e coisas grandiosas, porque elas têm medo. Têm medos, mas talvez o maior medo é o medo do homem. É o medo de confrontar alguém, é o medo de dizer não, é o medo de dizer eu não posso fazer isso. Mas a Bíblia diz que você é muito bem recompensado quando você toma a atitude certa. Se você tiver que deixar, seja lá o que for, patrimônio ou até pessoas, e pessoas da casa, da família. E a Bíblia não está dizendo que você deva abandonar, mas está dizendo que, às vezes, os da sua própria casa têm uma opinião sobre as coisas e querem emitir, e etc. E você tem que parar e deixar muito claro aquilo que Deus espera de você e aquilo que você vai fazer. Sabe, nós precisamos entender muito bem que nós não podemos permitir uma manipulação por parte de lado algum. E nós precisamos de direção para a nossa vida. Nós precisamos de direção. E quando nós recebemos uma direção, e aquilo nós sabemos que veio de Deus para nós precisamos fazer. O medo do homem. Algumas pessoas, elas não suportam, elas nem estão, quantas vezes eu vejo alguns que já perderam, nem sabem mais, elas perderam a identidade, a personalidade está deformada, porque elas não aceitam elas. Eu digo uma coisa para você, é melhor você ser a pessoa mais esquisita do mundo, mas ser você, do que você ser outra pessoa.
Talvez você olhe para aquela pessoa e ache que você precisa ser como ela. Eu não estou dizendo que nós não tenhamos que mudar e melhorar coisas que nós sabemos que vai ser bom para nós, porém, não queira ser uma outra pessoa. Você precisa olhar para você, se conhecer e aprender a se amar e valorizar a pessoa que Deus... Você é alguém que foi feito por Deus. E eu vejo que às vezes as pessoas, elas tomam um caminho, e às vezes é um caminho sem volta, porque na verdade elas não se gostam, elas não se amam, elas não se respeitam, elas não querem ser elas olham para alguém, e olham na revista, olham na novela, olham não sei aonde, ficam aí escolhendo um padrão, e seguindo alguém, imitando alguém, e um dia elas acordam e não fizeram nada, não sabem quem elas são, estão perdidas, disseram sim quando elas deveriam ter dito não, se curvaram diante das coisas porque elas não queriam contrariar. Elas nem sabem quem elas são, porque elas têm medo de não serem aceitas. Elas têm medo de não serem aceitas e com isso se perdem. E aí um dia pergunta, por que você está frustrada? E aí se tornam evangélicas, encontram algum religioso que diz para elas um monte de coisas, e nada que as leve a mudar o interior, a abrir a cabeça, a buscar visão para a vida. E o tempo vai passando, e elas estão muito frustradas, e elas não se conhecem, e um dia Deus vai fazer, eu tenho promessas do Senhor, e elas não estão fazendo nada. Eu não sei porquê, eu não sei isso e aquilo. Elas não trabalham o que precisa, as coisas que precisam ser trabalhadas, elas não aprimoram aquilo que precisam ser aprimorados, as coisas que precisam ser melhoradas, elas não encaram aquilo que elas precisam encarar, elas quando tem que agir não agem, quando não tem acaba agindo. Mas porque estão muito perdidas. Alguns dizem, bom, eu agora sou cristão. Cristão? Que cristão? Não, eu sou cristão. Por que cristão? Porque diz que é cristão. E vir à igreja, sentar aí, ter uma Bíblia, isso e aquilo. Não, nós precisamos ter um conhecimento de Deus. Ter um conhecimento de Deus, uma vivência, um conhecimento da palavra. Entender que Deus fez cada um de nós um indivíduo. Você é um indivíduo. Trabalha de forma personalizada, exclusiva. Deus não quer que você seja outra pessoa. Deus não quer que você esteja nas mãos de ninguém. Deus não quer que você viva uma vida sendo manipulado. Dirigido, sim. Direção, sim. Manipulado, não. Eu não manipulo as pessoas. Eu não manipulo você. Eu sou uma pessoa experiente para a glória do nome do Senhor Jesus, e eu posso direcionar as pessoas para a glória dele. Eu tenho condições, capacidade de direcionar uma pessoa a uma vida vitoriosa, mas em nenhum momento eu trabalho manipulação. Se uma pessoa quiser ouvir o que eu estou dando a ela, ela terá. Está aqui, ela está recebendo. Depois que eu dei a ela, o que ela vai fazer com isso é um problema dela. Se ela não quiser pegar a direção que eu dei a ela, isso é uma escolha dela. Veja ela o que ela consegue com a ideia dela, com a cabeça dela. Alguns não conseguiram nada, mas continuam insistindo em andar pela própria cabeça. Uma cabeça sem visão, sem direção. Você precisa adquirir visão, direção de Deus e estabelecer na sua vida. E então você vai começar a entender o que significa ter visão de Deus, o que significa uma boa direção para a sua vida. Alguns estão andando por uma cabeça sem visão, religiosa, emocional. Na verdade, quando se diz andar pela cabeça dela, nem pela cabeça dela ela está, porque essas pessoas não estão andando pela cabeça delas. Talvez se elas estivessem pela cabeça delas mesmas, estariam menos derrotadas. Acho que é melhor ficar assim. Elas já pegaram de tudo, mas não pegaram o que é certo.
E agora, em cima disso, elas vão descobrir quem elas são, o que Deus tem com elas, e estabelecer um pensamento, uma visão, à luz da palavra de Deus sobre elas, sobre o que Deus tem para elas, com a vida delas. Estão entendendo? Eu falei muito rápido? Preciso repetir? Então. Porque muitas pessoas, muitas mesmo, poderiam estar num caminho vitorioso, mas elas não estão. Porque é tudo muito confuso. Não há nada, elas não sabem quem elas são, elas não sabem onde elas estão de verdade. Algumas estão altamente derrotadas e nem viram isso de verdade. Algumas acham que tem um relacionamento com Deus, quando, na verdade, no máximo que elas têm é com a religião. Algumas acham que até conhecem a Deus e elas não conhecem nada. Nada. E elas saem por aí. E perguntam por que isso, por que aquilo, e a vida isso, a vida aquilo. Minha vida, oh minha vida. Eu sou cristão, porque Deus não age. Deus está agindo o tempo todo. Deus está falando o tempo todo, hora de um jeito, hora de outro, ainda que você não perceba. Se você não está percebendo, é porque te falta visão, entendimento, uma vontade de verdade, de conhecer a Deus. E o propósito dele para a sua vida. Esse povo viu a glória de Deus tantas vezes, eles viram, aquelas pessoas viram a glória de Deus muitas vezes, e agora elas levam 2 anos, algo que levaria 11 dias, já levaram 2 anos para chegar lá, e chega a estar diante da bênção. E fazem isso. Não, elas conheciam Deus, elas não tinham visão nenhuma de Deus. E aí quando Deus diz, bom, agora também vocês vão entrar e etc. Não, agora nós vamos. É o que eu vejo as pessoas fazendo. Quando Deus manda fazer, não faz. Quando não é mais para fazer, porque agora não vai adiantar nada, já passou de hora. Elas querem fazer. Aí elas são derrotadas e dizem, está vendo, eu fui derrotada, não era Deus. Não, filho, acontece que era aquele momento. E naquele momento, você deixou passar. Quando é tempo de plantar, é tempo de plantar. É tempo de colher, é tempo de colher. Quando Deus diz para você, é agora, é agora. E quantas vezes Deus está dizendo, pare com isso, é hora de mudança. É hora de mudar nisso, é mudar nisso, é mudar nisso. Não estou preparada. Acho que eu não dou conta. Então comece a dar. Ai, bispa, não é tão fácil assim. Não é fácil para ninguém. A vida não é fácil para ninguém. Não, de verdade, não sou muito tolerante com gente que quer mostrar que a vida dele é mais difícil, que tudo para ele é mais difícil. Não é fácil para ninguém. Eu lido com pessoas há muitos anos, e eu não sei dizer quantas pessoas já cruzaram o meu caminho. E a verdade é que uma história é mais triste do que a outra. E quando uma pessoa decide enfrentar e parar de lamber feridas e alimentar a maldita autopiedade, e se posiciona e faz o que Deus está mandando fazer, elas são vitoriosas. Deus não faz acepção de pessoas. Ele não chamou algumas para serem vencedoras e outras derrotadas. Todas foram chamadas para viver a glória de Deus. Acontece que umas acatam e comem a palavra e dizem, é isso e eu vou. Outras, lá vem a sacolinha de desculpas e 1001 desculpas, e vamos apresentar essa desculpa, e mais essa e aquela, desculpas. Simplesmente para justificar uma coisa que, na verdade, elas poderiam eliminar com uma só palavra. Eu não quero fazer.
Eu não quero. Porque quando uma pessoa quer fazer, não tem essa. Mas eu não sinto. Você não tem que sentir. Ninguém tem que sentir vontade de fazer o que é certo, fazer certo. Vontade de mudar, vontade de perdoar, vontade de renunciar, vontade. Na maioria das vezes não temos vontade. Mas nós sabemos que aquilo vem de Deus e nós devemos fazer. Mas eu estou com medo. Eu não tenho culpa de eu ter medo. Não, você não tem culpa de ter medo. Mas quem disse que você não pode fazer com medo mesmo? Você pode ter medo e ainda assim fazer. É simples. Você pode ter medo, estou com medo, e daí? Todo mundo tem medo de alguma coisa, todo mundo vive alguma situação que amedronta, e daí? O medo não pode te dominar, controlar, algemar, acorrentar. Você tem que fazer. Você pode estar com medo, faça com medo. Bispo, não é fácil, eu não disse que era. Mas a minha Bíblia diz que todos nós podemos fazer. Temos o mesmo, nós recebemos, tudo está ao nosso alcance. Ninguém está fora. É para mim, é para você. A mesma unção, o mesmo poder, a capacidade, as promessas, o Deus grande, com a mão estendida. Nós temos. Acontece que uns ficam amparados num canto, conjecturando, e outros não, dizem, bom, é isso então, vamos lá. Mateus 14, 23 a 31. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava lá sozinho. Mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. À alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram, é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse, coragem, sou eu, não tenham medo. Eles conheciam Jesus muito bem. Mas tomados pelo medo, enxergaram em Jesus um fantasma. Jesus disse, coragem, sou eu. Por isso disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou, aqui está o problema. Tem gente que repara demais. Repara nisso, repara naquilo e repara naquilo outro. Ele vive reparando alguma coisa. Ele vive envolvido com as circunstâncias. Alguém disse isso, então, mas o fulano disse. Mas não sei quem disse. Mas eu vi no noticiário isso. Eu li na revista aquilo. Porque o meu médico disse. O advogado disse. O fulano disse. Porque disseram isso. E disseram aquilo. Mas quando reparou no vento, ficou com medo. Você começa a reparar naquilo que não deve, você começa a alimentar um sentimento que vai te roubar. Você começa a absorver o que o fulano disse, o que o cicrano disse, o que não sei quem disse, e as circunstâncias, e isso aqui, e aquilo aqui, ali. Você para ouvir isso aqui, para olhar para esse lado, para isso. Sabe o que vai acontecer? O mesmo que aconteceu com Pedro. Você estava vivendo um grande milagre, começa a afundar. Quantas pessoas que já viveram grandes milagres e agora estão afundando? Quantas pessoas que já estiveram num alto lugar e estão caindo? Porque estão reparando naquilo que não devem. Aí estão cedendo ao medo, à covardia, à autopiedade, aos questionamentos, aos sentimentos miseráveis. Aos pensamentos e sentimentos miseráveis, estão cedendo às emoções derrotadas.
E começou, mas quando reparou no vento, ficou com medo. E começou a afundar, gritou, Senhor, salva-me. E imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou. E disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Diga, Pedro teve medo. E Jesus disse que ele duvidou. Diga, medo é igual a dúvida, incredulidade, que leva à derrota. Deus não nos deu o espírito do medo. Deus não nos deu. Quando o Senhor chamou Moisés, ele se orou com ele. Aqui em Êxodo 4:1 diz, Deus já tinha falado um monte de coisas com Moisés. Moisés respondeu, e se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir, e disserem, o Senhor não apareceu a vocês? Aí Deus começou a garantir a ele, mais, e mostrar a ele, e mostrou, e... Quando Deus terminou tudo, depois daquela longa conversa, e demonstrações de poder, 4:10, disse, porém, a Moisés ao Senhor, ó Senhor, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo. Não consigo falar bem. Disse-lhe o Senhor, quem deu a boca ao homem? Quem fez o surdo ou o mudo? Quem lhe concede vista ou torna cego? Não sou eu o Senhor? Agora, pois, vá. E eu, diga eu, estarei com você, ensinando-lhe o que deve dizer. Respondeu-lhe, porém, Moisés, Senhor, peço-te que envies outra pessoa. Na verdade, ele estava enrolando para chegar nesse ponto. Quando ele viu que Deus não estava aceitando um não como resposta, ele chegou nesse ponto. Não, envia outra pessoa. Mas o Senhor se irou, diga, o Senhor se irou. Eu creio que o Senhor está irado com algumas pessoas. Porque Ele manda a palavra, Ele fala, Ele direciona, mas as desculpas e os argumentos vazios e furados estão lá. E Deus fala, e Deus orienta, e Deus garante vitória. Faça, confie em mim, eu vou te abençoar. E a pessoa está lá apresentando, então eu não dou conta, eu não tenho esse preparo, eu não tenho essa formação, eu não tenho isso, eu não tenho como fazer, porque é o meu marido, eu não tenho o que fazer, porque é a minha mulher, eu não posso fazer, porque é o meu pai, eu não posso fazer, porque é o meu chefe, eu não posso isso, por quê? No caso dele, ele disse, eu não sei falar direito, eu sou gago, não sei, eu tenho uma dificuldade. Alguns apresentam tantas justificativas para não agir, para não fazer o que Deus está mandando. Aí o Senhor se irou com Moisés, ele disse, você não tem seu irmão, Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem, ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Você falará com ele e ele dirá o que ele deve dizer, e dirá o que ele deve dizer. Eu estarei com vocês quando falarem e direi a vocês o que fazer. Olha, você quer saber? Nem que for pela boca do teu irmão, você vai. Você precisa de uma boca? Eu lhe dou uma boca, mas você vai. Eu gosto disso. Eu gosto da maneira que Deus trabalhou com Moisés. Rapaz, então se o seu problema é uma boca, eu mando o teu irmão, ele vai ficar feliz em te ver. Você precisa de uma boca eu te dou. Mas você vai. Você vai. Deus nos dá o que nós precisamos. Era esse o problema? Então eu te arrumo uma boca. Deus arruma o que você precisa, Ele dá. Quantas vezes Ele coloca diante da pessoa o apoio que ela precisa, mas nem assim. Alguns continuam lá. A verdade é que algumas pessoas, elas não querem mudar. Elas só querem apresentar seus problemas
e passar a vida reclamando para um, depois reclama para o outro, e depois reclama para o outro, depois reclama para o outro. E conta das suas dificuldades aqui, conta das suas dificuldades ali. A cada problema que elas se deparam, o mundo acabou, a vida é difícil, ó Deus, ó vida. E assim vai. Não há uma maturidade. Aquela maturidade que Deus vem cobrando do seu povo, maturidade, crescimento. Bom, eu sou um cristão maduro, eu tenho graça para fazer, eu tenho unção, Deus é comigo. Bom, eu sei, está me dando medo, mas eu posso fazer com medo mesmo. Deus vai me abençoar, Ele será comigo, eu não serei derrotado. Eu vou confiar no Senhor. E Ele vai dirigir os meus passos. Eu não serei derrotado. A dificuldade é grande, os problemas são muitos, mas espera aí, eu venci outras vezes, eu posso vencer agora, eu já enfrentei coisas muito maiores, eu posso enfrentar agora. E por aí vai. Em Jeremias 1, 4 a 12, também Jeremias viveu isso. A palavra do Senhor veio a mim dizendo: antes de formá-lo no ventre, eu o escolhi. Antes de você nascer, eu o separei e o designei profeta das nações. É interessante que Deus começou dizendo: olha, você ainda estava informe no ventre da sua mãe, eu já tinha escolhido você como profeta. Sabe, você ainda nem tinha forma, eu já havia escolhido você. Deus já começou dizendo assim para ele. Mas eu disse: soberano, eu não sei falar, pois ainda sou jovem. Na Almeida diz: eu sou uma criança. O Senhor, porém, me disse: não diga que é muito jovem ou que é uma criança. A todos a quem eu o enviar, você irá e dirá tudo que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você. Diga comigo: não tenha medo deles, pois eu estou com você, para protegê-lo, diz o Senhor. E o Senhor estendeu a mão, tocou a minha boca e disse: agora ponho em sua boca as minhas palavras. Veja, eu hoje dou a você a autoridade, diga autoridade. Deus me deu a autoridade para fazer tudo o que Ele tem me mandado fazer. Deus me deu a autoridade, Deus me deu o poder para vencer todas as adversidades, para vencer todos os problemas. Diga: Deus me deu poder e autoridade para vencer o diabo e os seus instrumentos e as suas armadilhas. Eu posso vencer, eu tenho poder. Então Deus disse para ele: veja, eu hoje dou a você autoridade ou poder sobre as nações e reinos, para arrancar, despedaçar, arruinar, destruir, edificar e plantar, para fazer o que for preciso. Se for preciso arrancar, se for preciso despedaçar, se for preciso arruinar, se for preciso destruir, se for preciso levantar, se for preciso plantar, eu te dou poder para fazer. Eu não sei o que você precisa fazer, mas o Senhor está dizendo: Ele me deu poder. Diga: Ele me deu poder para fazer o que for preciso. Cada um tem uma situação específica. Ele te deu poder para enfrentar os problemas domésticos, para enfrentar aqueles problemas conjugais. Ele te deu poder, Ele te deu autoridade para vencer todas as situações difíceis no trabalho, para vencer todas as artimanhas e setas. Você tem poder para vencer esses pensamentos demoníacos. Você tem poder para vencer sentimentos demoníacos. Você tem poder para vencer um temperamento ruim. Você tem poder para vencer impulsos emocionais. Você tem poder para vencer fraquezas. Você tem poder para enfrentar os desafios da vida. Você tem poder para vencer, seja lá o que for. Isso tem que entrar na sua cabeça. Deus nos deu poder. Se você não quer, é outra coisa. Mas não diga que não consegue, porque a todos foi dado uma medida de fé, a todos foi dado poder.
todos têm a proteção de Deus. E a palavra do Senhor veio a mim. O que você vê, Jeremias? Vejo o ramo de uma amendoeira. E respondi, porque isso, amendoeira no hebraico, vigiando quer dizer a mesma coisa. Eu sei que parece difícil, mas é a mesma coisa. Respondi, o Senhor me disse, você viu bem? Pois estou vigiando, para que a minha palavra se cumpra. Na Almeida disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Você pode desistir, Deus não desiste. Você pode abrir mão, mas Deus não abre. Você pode simplesmente dizer, não quero fazer, com a desculpa, eu não posso fazer, mas Deus nos ajuda a fazer o que Ele nos mandou fazer. Quando Ele nos manda fazer, Ele não nos dá nada além do que possamos suportar. Ele nos dá capacidade, Ele nos dá força, Ele nos dá visão, Ele nos dá. Acontece que alguns não pegam aquilo que precisam pegar, mas poderiam estar pegando. Ainda quero ler essa última referência, muito, muito interessante, que está em Atos 16, 6 a 10. Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então, contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava, passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamo-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Mas primeiro, às vezes eu vejo algumas pessoas dizendo assim, e se não der certo? Sabe, eu creio que, claro, Deus nos deu uma estrutura bíblica, todo um ensinamento para nós tomarmos decisões. Algumas coisas não tem, não encontramos detalhes de algumas coisas, que cor de roupa vou usar, ou que carro vou comprar, que cor eu vou comprar, ou isso e aquilo. Não está escrito isso. Mas nós temos suporte bíblico para nos dar direção, bom senso, capacidade de fazer as escolhas corretas à luz da palavra de Deus. Inicialmente, eles passaram por alguns lugares, viajaram, e Deus não disse para eles. Eles tentaram, viajaram para a Frígia e foram impedidos de pregar o Evangelho ali. Eles chegaram lá. Não é aqui. Chegaram à fronteira da Mísia a tentar entrar em Bitínia, mas também não era lá. Antes de Deus dar ao Paulo essa visão, e não são todas as situações por onde os lugares que ele decidiu ir, que Deus precisou dar uma visão a ele. Aqui nesse caso Deus deu uma visão a ele, mas em outros lugares ele foi, entrou, deu certo. Dessa vez eles foram em alguns lugares e não conseguiram entrar, não deu certo, não era, entenderam que não era, então foram para outro lugar, não era. Então Deus mostrou a Macedônia, e então eles foram para a Macedônia, chegaram lá, entenderam que era lá. Às vezes ficamos paradinhos, esperando. Aí, não deu certo, mas eu tentei, eu fui para a Frígia, não deu certo. Depois eu fui para a Mísia, não deu certo. Eu acho que Deus não quer, eu não sei o que Deus quer de mim. Eu já tentei. Às vezes tentamos várias vezes.
aqui. Não é. Ok, então vou para cá. Ah, não é também. Eu vou para cá. Ah, não é também. Então, eu vou deitar no sofá e vou chorar e na cama e vou ficar depressiva, acabada, porque eu já tentei na Frígia, eu tentei na Mísia, eu tentei em tudo e nada deu certo. Não. Paulo não foi para o sofá, nem para a cama, nem para o quarto, nem chorar. E, oh, meu Deus. Ele continuou. E se ele não tivesse recebido aquela visão naquele dia, pode ter certeza que ele teria ido a outro lugar. E se tivesse dado errado, ele teria ido para o outro. E se tivesse dado errado, ele teria continuado. Nós precisamos entender isso. Às vezes, você está a um passo aqui. Por isso que eu digo a você, dê o passo. E se não for? Você vai saber. Não vai fluir. Eu não quero errar. Faz parte de algumas coisas da vida. Na vida. Ah, mas e se? Faz parte da vida. Às vezes, para o Paulo era um homem de Deus, um homem ungidíssimo. Ele entendeu que ele devia ir para a Frígia, mas não deu certo. O próprio Deus, o Espírito Santo, não deixou. Depois ele decidiu que ele ia até Mísia e ia entrar na Bitínia, mas o Espírito de Deus também o impediu. E você vê que ele estava pregando o Evangelho, ele estava fazendo a coisa certa, mas o próprio Deus não deixou. E não tem nenhuma explicação por que não deixou. E eu não vejo Paulo, por que Deus? Por que o Senhor não deixou? Por que Deus? Essas pessoas não precisam de Deus. Por que Deus? Por que Deus? Eu não vejo Paulo aqui se descabelando. Eu não sei por que não deixou eu pregar para aquelas pessoas. Por que não me deixou entrar lá? Por que não me deixou entrar não sei aonde? Por que não deixou? Eu não vejo Paulo fazendo isso. Eu vejo Paulo seguindo, insistindo, não deu. E tentou no outro, não deu. Ah, não, eu tento no outro, não deu. Agora Deus diz, é Macedônia. Eu vou para Macedônia. Sem complicação, sem trauma, sem questionamentos, sem ladainhas, sem emocionalismo. Oh, pobre pessoas de Frígia, de Bitínia. Sem religiosidade. Simplesmente eu entendo o que Deus quer de mim, eu vou fazer. E você abre isso para a sua vida. Às vezes você também foi para a Frígia, não era. Depois você passou pela fronteira de Mísia e tentou entrar em Bitínia, também não deu. E você voltou, e então contornou pela Mísia, desceu até Trode, e as coisas não estão andando, e agora Deus diz, é Macedônia. A vida continua. São experiências que nós precisamos ter. O que eu não posso é deixar o medo me parar, o desânimo me parar, argumentos vazios, simplesmente me curvar diante de alguma coisa, reparar nas circunstâncias, me envolver com coisas que não deram certo e não funcionaram de imediato. Eu preciso confiar em Deus e não ser controlada por nenhuma força contrária, mas sim pela força do Espírito Santo. Amém? Coloquem-se em pé, por gentileza. Levante a sua mão ao céu e vamos lutar. É hora de você se levantar com toda a força da sua vida agora, e ao invés de ficar lambendo feridas e falando que não ajuda, dizer, eu tenho autoridade para vencer, eu tenho autoridade para vencer o diabo, eu tenho autoridade para vencer esse problema, eu posso vencer essas situações difíceis, eu vou me levantar com toda a força da minha vida e eu vou partir para cima, eu não vou me curvar diante dos nãos, diante dos obstáculos, eu vou continuar avançando, o medo não vai me parar, as adversidades não vão me parar, as circunstâncias não vão me parar, nenhuma situação que deu errada não vai me parar, eu me recuso a parar em algum lugar, eu lutarei com força, vamos
Eu tenho autoridade. Sim, eu tenho poder. Eu tenho autoridade. Eu tenho poder. Eu tenho autoridade. E eu vou lutar. O medo não vai me impedir. Eu não vou me curvar. Eu vou reagir. Vamos, minha gente. Essa oração é sua. Eu não sei o que tem te mantido num lugar. Eu não sei. Deus está falando com você, levante-se. Deus está falando com você, reaja. Pare de apresentar isso ou aquilo. Tenha uma atitude de um cristão maduro, sábio, corajoso, determinado. Está na hora de você enfrentar. Mas tem gente poderosa lá. Não faça como o povo de Israel, que deixou aquela oportunidade passar. Você pode estar enfrentando gente poderosa, problemas grandes, situações dificílimas, já pode ter recebido muitos nãos, mas Deus está dizendo, é para você se levantar e lutar com mais força. Determina esses clientes, determina esse cargo, determina o salário dos seus sonhos, determina a casa que você sonha, determina o carro, determina o emprego, determina a mudança, determina o seu caráter mudado, toma posse do caráter mudado, da sua personalidade transformada. Você não vai se submeter a situações que estão acontecendo na sua casa, ou no seu trabalho, ou na sua vida. Eu vou me levantar agora e eu vou lutar. Deus está dizendo isso. Se levante e lute. Vamos, deixa a palavra entrar. Não, minha gente, quando eu paro, eu baixo meu tom de voz, você nem está murmurando, está apenas no murmúrio, está gemendo. Não, abra sua boca e fale com Deus com coragem. Fale com Deus. É hora de você reagir. Eu não serei mais dominado pelo espírito do vício, pelo espírito da imoralidade, pelo espírito da miséria, pelo espírito do medo. Eu não serei dominado pelo espírito do orgulho, pelo espírito dos complexos. Eu não serei mais dominado por pensamentos e sentimentos demoníacos. Eu não serei mais dominada pelas circunstâncias da vida, pelas pessoas da minha casa. Eu não vou me curvar diante dessas situações. Eu me recuso a viver assim. Eu me levanto e decido lutar. Me disseram não, mas eu não aceito esse não. Bloquearam o meu caminho, mas eu decido que eu vou passar. Eu tenho muitos diagnósticos médicos contrários, mas eu rejeito. Disseram muitas coisas, mas eu rejeito. Eu tomo posse de mudança agora. Eu vou assumir esse cargo importante. Eu vou viver o meu sonho. Eu vou desenvolver o meu projeto. Eu vou viver a glória de Deus. Eu não vou perder as minhas vitórias. Eu não vou abrir mão daquilo que é meu. Eu tomo posse agora. O diabo não vai levar meus filhos, não vai levar meu casamento, não vai levar o meu emprego, não vai levar meu patrimônio, não vai levar a minha saúde, não vai levar o meu sonho. Eu me recuso a ceder para o mal. Eu tenho poder para vencer essa força demoníaca. Eu tenho poder. Você precisa dizer isso, você precisa ter mais força, mais ousadia. Você precisa usar de ousadia e dizer: eu não serei roubado pelo diabo. Ele não vai dominar a minha vida. Eu não aceito viver com essa renda que tem me deixado em situação de privação. Eu não vou mais viver essas privações, essas necessidades. Eu não aceito viver dessa maneira. Eu reajo agora. Todo o mal que tem dominado a minha vida, tem roubado a minha casa, tem roubado o meu financeiro, tem tentado arrancar de mim os meus sonhos. Eu coloco um basta nisso. Vai saindo da minha vida. Eu me recuso a perder o meu patrimônio, a perder o meu emprego, a perder aquilo que eu sonho. Eu me recuso. Eu não me curvarei. Vamos, minha gente. Você tem que se levantar e dizer: chega. Eu deixei isso ir longe demais. Até agora, capeta, você esteve no controle, mas agora eu pego as rédeas da minha vida. Você não vai me controlar mais.
Até o presente momento você estava me controlando através de pensamentos e sentimentos demoníacos. Você estava cegando o meu entendimento. Você estava me levando a ceder para situações que eu não devo ceder. Mas eu, nesse momento, dou um basta e digo: pega a tua bagagem imunda e saia da minha vida. Eu dou uma ordem agora, que essa legião de demônios, essa caixa de demônios, essa potestade, essa fúria diabólica, essa força maligna, demoníaca, que tem cegado a mente dessa pessoa, tem dominado a mente e o coração dela, tem dominado os pensamentos dela, vai desalojando agora legiões de demônios, desaloja da vida dessa pessoa. Você controla, você que domina, você possuiu a vida dessa pessoa, e ela agora está escrava, dominada, amarrada, vai desalojando agora todo domínio maligno, casta de demônios, potestades do inferno, espírito da cegueira, da melancolia, da autopiedade, eu ordeno agora, sai em nome de Jesus agora, esse espírito do medo, esse controle diabólico, vai saindo da vida dessa pessoa agora, esses pensamentos de desistir, essa fúria, esse medo, essa angústia, esse peso, esse negativismo, essa incredulidade, essa dúvida, essa opressão, saia em nome de Jesus Cristo agora. Tudo que bloqueou o caminho dessa pessoa vai saindo agora, vai saindo da vida dela agora. Toda cegueira, eu dou uma ordem: cegueira diabólica, cegueira espiritual, saia em nome de Jesus agora. Espírito do desemprego, das dívidas, da miséria, da falência, do desemprego, da opressão, vai desalojando agora. Todo esse domínio maligno que tem amarrado o financeiro, amarrado os negócios, amarrado a vida dessa pessoa, seja qual for a amarração da vida dela, o domínio diabólico na vida dessa pessoa, tudo que bloqueia essa vida, essa mente, esse coração, os caminhos dela, eu ordeno: saiam, sai em nome de Jesus agora. Queima todo o mal agora, Senhor. Queima o alto da cabeça, a planta dos pés dessa pessoa. Queima esse domínio mental, diabólico. Que essas correntes sejam quebradas agora em nome de Jesus. Essas algemas caiam agora em nome de Jesus. Essa mente atrofiada, esse odre velho, que ela se livre. Que essa mente seja renovada agora. Que essa mente seja aberta, as escamas caiam. Que essa pessoa raciocine com a sua palavra, tenha um raciocínio em cima da sua palavra, pense os seus pensamentos. Que a paz domine o coração dela. É hora de você dizer: capeta, você não vai roubar a minha paz. Você não vai roubar a minha paz. Você não vai me fazer acreditar em mentiras. Eu não cheguei até aqui para ser derrotado. Eu não vou me curvar. Não me curvarei. Eu reajo agora com a força da minha vida. Eu reajo, eu me levanto agora com a força da minha vida. Vamos, eu me levanto agora. Eu me levanto agora com a força da minha vida. Eu reajo com toda a força. E eu não me curvarei. Eu viverei em vitória. Eu andarei em vitória. Eu andarei em vitória. Eu andarei em vitória. Eu tomo posse. Eu não vou perder a minha profissão, não vou perder meu nome, não vou perder a minha identidade. Eu estou tomando posse, recuperando aquilo que foi tirado de mim. Eu não vou perder o meu cargo, não vou perder o meu dinheiro, não vou perder a minha posição, não vou perder o meu patrimônio, não vou perder. Eu não vou perder, eu não vou ficar no mesmo lugar. Eu não serei roubado, não serei derrotado. Eu não me curvarei. Você não tem poder sobre a minha vida. Eu te derroto na minha vida agora, porque foi
Pai me dado poder e autoridade. Você só tem poder, eu tenho poder e autoridade. E eu não vou te dar autoridade sobre a minha vida. Eu tenho poder para vencer. O seu lugar é debaixo dos meus pés. Vá para debaixo dos meus pés, em nome de Jesus Cristo. Eu cheguei nessa reunião cego, mas agora eu vejo. Eu cheguei como aquele cego de nascença. Eu estava cego, mas agora eu vejo. Quando eu entrei nesse trabalho hoje, eu entrei aqui cego, mas a pessoa que sai daqui está vendo. Agora eu vejo, agora eu tenho visão. E você não tem poder sobre mim. Saia da minha vida, em nome de Jesus. Talvez você entrou aqui cego, mas agora você vê. Então está na hora de você dizer: eu tomo posse das minhas vitórias. Como Israel rejeitou entrar e possuir a terra, eu não vou rejeitar. Eu vou viver a minha vida. Eu não vou ceder ao mau humor, à tristeza, à depressão, à angústia, ao desânimo. Não, eu lutarei. Eu vou me levantar todos os dias com força e eu vou lutar. E aquilo que ainda não aconteceu pela minha fé vai acontecer. E aquilo que eu ainda não vi, eu vou ver. E aquilo que eu ainda não toquei, eu vou tocar. E ainda que todos digam o contrário, eu sei que o meu Redentor vive, e eu viverei a glória de Deus. Eu não vou me curvar, não vou viver decepcionado, não vou reclamar, não vou ceder para as pressões, porque eu sei que Deus já me deu vitória. É hora de você dizer: Ele me deu vitória. Eu sei que Ele me deu vitória. Eu sei que Ele me deu vitória. Vamos, você precisa ser mais ousado. Endireite esse ombro, levante essa cabeça e fale com firmeza: eu tenho poder e eu já recebi minha vitória. Você tem que tomar uma decisão na sua vida. Deus não te chamou para andar curvado, para baixar os olhos, para baixar a cabeça, para se intimidar, para ter medo do homem, para ter medo do diabo, para ter medo da vida, para ter medo do mundo. Deus não te chamou, Jesus não foi à cruz para você andar com medo e se curvar diante das situações. Ele quer que você lute e enfrente o que você tem que enfrentar, e faça o que você tem que fazer, e rejeite o que tem que rejeitar. Eu gosto de dizer isso: eu me recuso a viver com medo. Medo de não dar conta de pagar as contas, medo de nada acontecer, medo de não fluir, medo de não sair do lugar, medo de nada nunca mudar, medo de viver as mesmas coisas, medo de isso não terminar, medo. Não! Você deveria ser mais forte e dizer exatamente isso: não! 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 Isso não! Jesus não foi à cruz para eu viver assim. Eu não vou me curvar, não vou baixar o meu ombro, não vou baixar a cabeça, não vou baixar os meus olhos, não vou me curvar diante daquilo que eu sei que Deus não tem para mim. Eu não vou ceder para o diabo, eu não vou engolir o que Ele quer que eu engula, eu não vou me calar, eu não vou fugir daquilo que eu tenho que enfrentar. Eu não vou. Em nome de Jesus. Eu sei que Deus tem isso comigo e eu vou enfrentar, e eu sei. E ainda que todos digam não, eu vou viver. Deus quer ouvir de você. Eu vou viver. O que você vai viver? O que você vai viver? O que? Você tem que mostrar para Deus: o que eu vou viver? Vou viver uma vida abençoada, plena. Vou morar na minha casa própria, mobiliada como eu quero, dirigir um carro que eu quero, porque não é só o ímpio. O Deus tira do ímpio e põe na minha mão. Está escrito assim: eu não vou perder para o ímpio, eu não vou ficar na mão do ímpio, eu vou ser cabeça naquela empresa, eu quero o cargo máximo. Por que você não ambiciona o cargo máximo? Você tem que começar a ambicionar o cargo máximo, a ser o melhor de lá, as situações chegarem num ponto que ninguém ter saída, você ser o melhor para assumir aquela posição.
provisão, o melhor, e Deus vai dar é para você. Eu não vou abrir mão, não vou abrir mão disso, eu não vou abrir mão disso, e eu vou viver a vida que Deus tem para mim. Eu vou dormir em paz, viver em paz. Eu não vou viver remoendo, depressivo, orgulhoso, chateado, lamentando, me curvando, me achando um nada, sem me amar, sem me respeitar, sem saber quem eu sou, tentando ser outra pessoa. Não, eu me recuso. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei quem eu sou em Cristo. Eu sei quem eu sou em Cristo. E a Bíblia diz que eu sou abençoado. E que eu posso viver todas as coisas. Então, se a palavra me garante isso, eu vou viver. É para mim também. O que eu estou lhe mostrando não é conversa fiada. Isso aqui não é apenas para motivar você na carne. Não, eu estou lhe dando respaldo bíblico. Eu sei o que eu estou dizendo. Porque você pode participar de uma palestra e receber motivação e etc. Mas aqui no máximo uma semana, 15 dias, aquilo já passou. Mas a palavra de Deus não. A palavra de Deus ela não funciona como a palavra do homem e apenas uma motivação. Você pode, você consegue, você pode, você consegue. Não, com a palavra de Deus, com a palavra de Deus, através da palavra de Deus, confiado na palavra de Deus, seguro na palavra de Deus, enraizado na palavra de Deus. Você pode, você consegue. Todas as coisas podemos, você pode, tudo posso naquele que me fortalece. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. Ninguém. Se Deus é por nós, ninguém pode ser contra nós. E quando isso entra, não tem quem tira. Você tem que adquirir uma grande visão. Ter pensamentos altos. Naturalmente, não achar que você vai cair lá da noite para o dia. Mas nunca aceitar que alguém arranque de você essa visão. Eu sou uma pessoa que tem uma grande visão. E quer saber de uma coisa? Eu creio que Deus vai realizar, mas ainda que Ele realizasse metade, eu ainda continuaria mantendo a minha visão. Porque eu me recuso a viver de uma forma miserável. Eu me recuso olhar para mim, achar que eu não posso, que eu não vou chegar lá, que não é para mim, aceitar menos, e eu não vou aceitar menos. Eu não vou. Eu não trabalho para isso. Eu vou passar pelo tudo que eu tiver que passar. Mas eu quero atingir aquilo que eu também tenho de promessa de Deus. Em nome de Jesus Cristo. E eu sei que Deus colocou algo grande dentro de mim. Eu lembro quando eu não sabia nem o que eu ia comer no almoço, quanto mais no jantar. Já havia algo dentro de mim que me impulsionava a crer em coisas grandiosas. Eu não sei explicar, eu sabia que havia algo dentro de mim que me garantia que aquele não era o meu lugar. Eu estava lá, mas eu não ia ficar lá. Você pode estar num lugar que você hoje... É muito difícil, você não vai ficar, você está passando. Você está passando. Você está passando. A gente passa, a gente não fica. Quem ouve a palavra de Deus, quem permanece como José, fiel, focalizando o alvo certo sempre, sem perder a visão, foco. Pode passar por muitas coisas, mas chega a hora de viver. Então, às vezes o diabo quer colocar na nossa cabeça que nós temos que aceitar isso e aquilo. Bom, se é vontade de Deus que eu passe por isso aqui, eu vou passar, mas sei que eu não vou ficar. Eu passo, eu não fico. Às vezes precisamos ficar um tempo a mais, mas não vamos ficar. É para sempre. Temos que passar um tempo ali. Às vezes passamos um tempo maior. Mas aquilo tem fim. Vai chegar a hora que, se você continuar crendo e resistindo, praticando e perseverando no Senhor, Ele te levanta. Eu fico pensando muitas vezes, Davi,
Ele ficou lá muitos anos esperando assumir o trono. E quando Saul morreu, um outro assumiu o trono. E ficou lá mais 2 anos. Mas você vê que Davi não desistiu. Talvez ele esperou. Bom, meu Senhor morreu, então agora chegou a minha hora. Deus ainda tinha mais 2 anos. Mas ele não desistiu e não se esqueceu. E Deus não se esqueceu da unção que havia dado a ele. E o levantou. Então, mas enquanto ele estava esperando, Deus estava cuidando dele, zelando dele. Ele passou por muita coisa, mas nunca foi desamparado. Só cresceu. Se você ler a história dele, a Bíblia diz, e Deus era com ele, e ele crescia, e o Senhor o abençoava, e ele abençoava. Foi igualzinho com José. Não estava ainda onde sonhava estar, mas estava sendo cuidado. Porque quando uma pessoa está ouvindo a Deus e obediente a Deus, ela é cuidada por Deus. Ela anda em vitória. Ela anda. Em nome de Jesus. Estenda suas mãos para a direção onde você precisa que Deus haja e peça que Ele visite lá a rua tal, número tal, bairro tal, e atue naquela questão, naquela situação. Que Deus atue lá. Fala com Ele agora. Senhor, visita lá. Visita agora. Aquela rua tal, número tal, bairro tal, situação tal, a questão tal, e haja nisso. Eu tomo posse de vitória na minha vida. Me dá esse livramento, me dá esse socorro. Me responda agora, meu Deus. Haja com poder. Me dá vitória. Eu confio na vitória. Eu tomo posse dessa vitória. É para a glória do teu nome. Eu sei que o Senhor está agindo lá. Está operando um livramento. Me respondendo agora. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vamos dar as mãos e fazer a oração da concordância. Deus querido, é com gratidão que nós falamos com o Senhor. E nesse momento eu concordo com todas as orações que foram feitas. Todos os clamores, determinações. Nós concordamos agora, Senhor. E ligamos aqui na terra todas essas mudanças, esses milagres, essas transformações, para que elas sejam ligadas no céu. E desligamos aqui na terra todas as situações contrárias, tudo que afligia, amarrava a vida dessa pessoa, que sejam desligadas aqui agora, para que sejam desligadas no céu. E eu ligo as vitórias de cada um aqui da terra, para que sejam ligadas no céu. Que o teu povo seja revestido de poder e que viva a sua glória. Que todos experimentem a sua glória. Que saiam daqui cheios de força, de poder, com a cabeça erguida, olhando para frente, crendo absolutamente que o Senhor está no controle e a vitória é certa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus, amém. Amém e amém.